Salve, galera do YouTube! Tudo bom? Boa tarde! Estamos nós aqui nessa quarentena, lendo e divulgando os vídeos da Carla Tsu. Tudo bom? Só uma brincadeira, gente. Então, para começar a falar desse tema de autoestima e esperança, eu lembrei de uma poesia da Cecília Meirelles que eu acho que fala exatamente o que eu penso a respeito de autoestima. Eu vou ler para vocês. O nome dessa poesia é Sugestão. Vocês podem encontrar no Google, né? Vocês encontram fácil, caso vocês queiram tê-la com vocês. E ela começa assim: sede assim, qualquer coisa, serena, isenta, fiel. Flor que se cumpre sem pergunta. Onda que se esforça por exercício desinteressado. Lua que envolve igualmente os noivos abraçados e os soldados já frios. Também como este ar da noite, sussurrante de silêncios, cheio de nascimentos e pétalas. Igual a pedra detida, sustentando seu demorado destino, e a nuvem, leve e bela, vivendo de nunca chegar a ser. A cigarra queimando-se em música, ao camelo que mastiga sua longa solidão, ao pássaro que procura o fim do mundo, ao boi que vai com inocência para a morte. Sede assim, qualquer coisa, serena, isenta, fiel, não como o resto dos homens. Eu confesso que eu não gosto dessa parte do boi que vai para a morte, porque eu sou vegetariana, vocês sabem disso. Eu não gosto de saber que o boi morre, mas enfim, tá na poesia da Cecília Meirelles, aí eu tive que ler até o final. Mas o que ela está querendo dizer pra gente com essa poesia? Para que sejamos serenos, isentos e fiéis a quem nós somos. E essa eu acho que é a principal questão da autoestima. Ser fiel ao que você é, né? Quando Jesus falou, há mais de 2000 anos atrás, que deveríamos amar ao próximo como a nós mesmos, significa que precisamos primeiro encontrar esse amor por nós mesmos. E esse amor passa por muitas coisas. Passa por autovalorização, por autorrespeito, por autocarinho, né? Um autocarinho consigo mesmo, fazendo as coisas que a gente gosta de fazer e que nos dão prazer, e aí cada um vai ter as suas coisas, né? As suas categorias de coisas que lhe dão prazer. E claro que esse prazer, ele não pode suplantar a vontade ou o prazer do outro, ou a felicidade do outro, né? Eu acho que isso é o magnânimo, assim, é o mais magnânimo dessa máxima. Quando você ama o outro como você se ama, você respeita o outro, você entende que o outro tem o limite dele, que o outro tá num quadradinho com as suas expectativas, as suas conquistas, os seus aprendizados, enquanto que você também está no seu quadrado das suas conquistas, das suas expectativas e dos seus aprendizados, porque a gente está aqui para aprender mesmo, né? A gente está aqui para vivenciar experiências e para crescer com elas. A gente não está aqui a passeio. A gente está aqui com um propósito. Então eu acho que encontrar esse propósito, ser sereno, isento e fiel no meio dessa vida cotidiana da gente é a nossa principal tarefa. Encontrar quem nós somos no meio de tantas expectativas e de tantas exigências do mundo, né? Eu costumo dizer que a mulher, às vezes eu fico brincando, falando que a mulher do século XIX era muito mais feliz porque ela não precisava trabalhar, ela não precisava malhar, ela não precisava isso, ela não precisava aquilo. Mas não, é uma brincadeira, né? Porque graças a Deus hoje nós, mulheres, podemos trabalhar e ter as nossas profissões, ter a nossa independência, decidir como é que a gente vai viver a nossa vida. E eu acho que também tirou um pouco da carga sobre os homens, né? Aquela coisa de que só eles têm que gerir a família, só eles têm que, né, bancar todo mundo, bancar toda uma família por trás dele. Eu acho que as coisas hoje são mais divididas e mais fluidas. Mas ainda assim eu acho que a gente precisa encontrar o nosso lugar. Ainda assim eu acho que a gente precisa olhar para dentro e se valorizar. E principalmente, que aí eu acho que cada época vai trazendo o seu rol de preocupações, o seu rol de exigências, né? Se a mulher do século XIX era exigida ficar dentro de casa, né? Só sair na companhia de um marido, de um filho, de um irmão, de um homem. E ao homem do século XIX era exigido essa
como é que eu vou explicar? Manter a casa, né? Era exigido que ele mantivesse a casa em todas as provisões. Hoje nós temos uma outra carga de exigências e de preocupações. Hoje o mundo está muito mais plástico, muito mais superficial, né? A exigência em relação a corpo, a cabelo, a roupa, a ter antes do ser, eu acho que são os nossos desafios desse momento, né? São os desafios que vão sendo trazidos ao nosso ego, né? Eu tenho que ser a melhor corretora, eu tenho que ser a melhor professora, eu tenho que ser a melhor mulher da academia, eu tenho que ter o corpo mais bonito. Autoamor não passa por aí, sobre ser o melhor. Autoamor passa, autoestima passa por ser aquilo que é possível ser nas diversas situações da vida. Eu tenho uma grande amiga que é minha mestra, que é a Gina, amo você, que ela fala sempre assim pra mim: quem é você pra você? Quem é você pra você? Não é quem é você pra sua mãe, ou pro seu marido, ou pro seu filho, ou pros seus alunos, ou pros seus corretores, ou para as pessoas que trabalham com você. Quem é você pra você? E aí eu passo a pergunta a vocês: quem é você pra você? Quais são as suas qualidades? Quais são os seus pontos a melhorar? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus desejos? Quais são as suas amarras? O que faz com que você olhe no espelho todo dia e perceba que é possível lutar e que é possível ser melhor e que é possível sim ter esperança nesse mundo que a gente vive? Porque a gente tem aí esse rol de galera pessimista, tem uma galera aí chata pra caraca, que fala: o mundo tá uma titica, o mundo tá uma meleca, o mundo tá isso, tá aquilo. E um dia desse eu tava vendo aquele filme Gladiador, tava vendo com meu marido, e eu falei assim: cara, a violência, a gente acha que a gente não evoluiu, mas a gente evoluiu sim, porque a violência era legitimada. As pessoas podiam ir pra dentro de um coliseu, matar outras pessoas, e aquilo era absolutamente legitimado. Um homem podia manter a sua mulher em cárcere privado, e isso era legitimado. Um homem podia matar a mulher porque ele achava que ela estava traindo e nada acontecia com ele. Carla, mas hoje também tem a lei Maria da Penha e nada acontece. Mas hoje já tem a lei Maria da Penha, já tem um monte de gente que está presa. Já melhorou. Então, se a gente parar para olhar, existe muita coisa boa nesse mundo. A gente não pode olhar só para o que não está bom. A gente tem que olhar também para os méritos desse mundo, para as coisas boas que foram acontecendo. E para a gente com mais bondade, com menos crítica. Não é que a gente vai ser indulgente com os nossos erros, não. É olhar um olhar isento, sereno, fiel para cada uma das nossas particularidades. Olhar para si e entender quem é a Carla para a Carla. Quem sou eu para mim? O que é possível fazer por mim nesse momento? E aí, por que eu fiz esse preâmbulo todo? Eu quero falar para vocês da Zarité. A Zarité é uma negra do Haiti. Na verdade, ela não é do Haiti, ela é do Congo. Mas ela foi trazida ao Haiti como escrava, vendida para uma família. E aí, ao longo da sua vida, ao longo de todas as agruras que ela foi enfrentando, ela tinha como principal meta dentro dela, lá nos cantinhos do coração dela, ser feliz apesar de tudo. Tentar extrair o melhor de cada situação. Ela extraía o melhor que poderia ser naquele momento, mesmo com todos os problemas. Ela enfrentou muitos problemas. Ela foi amante do seu patrão sem o próprio consentimento. Ela não amava aquele homem, ela não queria aquele homem. Mas, enfim, ela era escrava e ela foi amante dele. Com ele, ela teve 2 filhos. Mas, ao mesmo tempo que aquele homem trazia tantas coisas ruins para ela, ela conseguia enxergar quem ela era no meio daquela situação toda, manter firme dentro dela, viva a sua religiosidade, o seu amor pelo mundo, o seu amor pelas pessoas. E no meio desse amor que ela sentia pelas pessoas, ela sentiu amor inclusive pelo seu principal algoz, que era o patrão dela. Não um amor de homem e mulher, não um amor carnal, mas um amor enquanto ser humano.
o amor de olhar para ele e enxergar que a mentalidade dele era muito menor do que a dela, o entendimento dele de mundo era muito menor do que o entendimento dela. Ela tinha uma sabedoria que era muito superior à dele e à de muitas pessoas que rodeavam ela. E aí ela não se sentia no direito de odiar. Ela não conseguia odiar nem a ele, nem a segunda esposa dele, que perseguiu, que maltratou, que pintou o diabo a quatro na vida dela. Ela não conseguia odiar porque dentro dela era só amor. Ela tinha encontrado seu propósito de vida. E ela tinha esperança em dias melhores. Esse amor, esse auto-amor, esse amor pelo outro, fortaleceu ela de tal forma que ela conseguia amar, ter esperança em dias melhores. E aí, no meio dessa esperança toda, ela conseguiu amar 2 vezes. Amar, né, um amor carnal, né, por um homem. O primeiro amor dela foi o Gambo, que era um guerreiro revolucionário, que era muito mais jovem que ela, mas desde o primeiro momento que ela olha para Gambo, ela se apaixona, ela se encanta com ele de tal forma que aquele amor a preenche, a sustenta e dá forças para que ela enfrentasse toda a problemática que estava acontecendo no Haiti, porque a Isabel Allende, ela tem uma característica que eu acho muito bacana. Eu sou apaixonada pela escrita da Isabel Allende, apaixonada. Ela, nesse livro e na Casa dos Espíritos, ela vai contando a história da família, né, tanto da Zarité quanto da família do patrão da Zarité. Ela vai contando a história da família entremeada com a história daquele país. Então, o pano de fundo dessa história é o processo de emancipação do Haiti, o processo de independência do Haiti, né? Porque o Haiti era colônia francesa, por isso eles falavam francês. Então, como que isso aconteceu? Como que foi a entrada dos americanos? Como que o povo lidou com toda aquela situação de independência, de pós-independência? Como que ficou a vida das pessoas em relação a dinheiro, a economia, né? E aí, assim, isso é muito bacana, porque vai dando um aporte histórico pra gente. Eu acho que aproxima mais a leitura do leitor, né? Principalmente nós aqui da América Latina, né? Que estamos no Brasil, então, de uma certa maneira, fomos colônia também. Então, eu acho que quando você lê a história de um lugar que também foi colônia, eu acho que a gente meio que cria uma afinidade, né, colonial, vamos falar assim. E aí, assim, na contracapa desse livro tem um trecho que eu acho muito bacana e que eu acho que vai corroborar com essas minhas reflexões doidinhas aqui. E aí fala assim: minha primeira lembrança de felicidade, quando era uma pirralha magrela e desgrenhada, é a de me mexer ao som dos tambores. A música é um vento levado pelos anos, pelas lembranças e pelo temor, esse animal preso que carrego dentro de mim. Com os tambores desaparece a Zarité de todos os dias e volto a ser a menina que dançava quando mal começava a andar. Bato no chão com as solas dos pés e a vida sobe pelas minhas pernas, percorre meus ossos, apodera-se de mim, acaba com a minha tristeza e adoça a minha memória. O mundo estremece. O ritmo nasce de uma ilha sob o mar, sacode a terra, atravessa-me como um relâmpago e segue em direção ao céu, levando as minhas aflições. Dance, dance, Zarité, porque escravo que dança é livre enquanto dança. Eu sempre dancei. Cara, isso é fantástico, né? É encontrar um ponto de apoio no meio de toda uma situação de dor, de amargura, de tristeza, de desalento, de solidão. É encontrar um ponto de apoio. Eu acho que essa é uma tarefa pra gente também. Encontrar os nossos pontos de apoio. O que me faz ser a Carla? O que faz bem a Carla? No meu caso, eu já sei, é a literatura. É a literatura que me preenche, que me transforma, que faz com que eu pense melhor a respeito das pessoas, que faz com que eu julgue menos. Porque eu acho que quando a gente entra num texto literário e a gente começa a ver os caminhos que fizeram aquela personagem chegar a determinada situação, a determinada motivação, eu acho que a gente perde o julgamento.
Porque a gente entende que cada ser é único, cada ser é um universo. E cada ser vai tomar vai ter as escolhas que considerar melhor naquele momento. E talvez para mim não fosse a melhor escolha, mas para aquela personagem era. Então eu acho que a gente abre um pouquinho o olhar sobre o outro e o olhar sobre nós mesmos. E na medida em que a gente começa a perdoar o outro, a gente começa a perdoar a si mesmo também. E a entender que a gente faz o melhor. Em cada momento a gente dá o nosso melhor. A gente deu o nosso melhor. Claro que a gente também não vai ficar engessado. Eu fiz o que eu pude. Ó dia, ó céus, ó azar. Não, a gente pode melhorar, a gente pode olhar para as coisas de uma maneira diferente, a gente pode se reinventar. Mas a gente tem que, no meio desse trajeto todo, se amar, se perdoar, se cuidar, se tratar com indulgência. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Tá? Beijo de lua pra vocês, tá? Que todos estejam bem, com saúde, com paz. Obrigada pelo retorno que vocês têm me dado. Eu confesso que eu fico meio tensa de fazer os vídeos e de não conseguir, de ficar nessa preocupação de dar o meu recado da melhor forma. Eu tento fazer o meu melhor, eu faço o meu melhor em cada vídeo. Eu espero que vocês gostem. E é isso, gente. Beijo de lua pra vocês. Todo o amor do mundo. Toda a paz, todo carinho, todas as melhores frequências desse universo pra vocês.